Aos convidados, convido para que venha à mesa Maria Lúcia Fatorelli, da auditora aposentada da Receita Federal e coordenadora nacional da Auditoria da Dívida Cidadã. Muito bem, Maria Lúcia Fatorelli. Uma salva de palmas, viu? Esse evento todo ela que organizou, que elaborou. Tanto que eu vou pedir para que você fique todo o período na mesa, se tiver que mudar mais que uma mesa. Você... Adriano Falco, que vai chegar ainda hoje, e outros que estão chegando, senador, ainda estão a caminho. Em primeiro lugar, uma gratidão imensa. Sintam que hoje o coração de vocês é brasileiro, porque essa luta que nós estamos iniciando aqui, travando aqui no Congresso Nacional, é muito importante. E a presença de vocês aqui nos dá uma força imensa. Muita gratidão por terem vindo nos apoiar. Muito grata. Eu queria pedir quem está na frente da tela ali, para deixar... eu preparei uma apresentação nos minutos. São quantos minutos, senador? Que vocês deliberaram? O normal aqui é 10 minutos com mais 5. Mas como você é estrela aqui, você pode falar 20 minutos. Tá bom. Não, eu quero deixar tempo para os nossos convidados. Vou ser o mais objetiva possível. Bom, a Auditoria Cidadã vem denunciando há anos o que nós chamamos de sistema da dívida. É a utilização do endividamento público às avessas. Em vez da dívida pública representar um aporte de recursos, as investigações que temos feito no âmbito da Auditoria Cidadã têm demonstrado o contrário. A dívida funciona como um desvio contínuo, uma sangria contínua e crescente de recursos públicos que são drenados para o setor financeiro. A principal característica do sistema da dívida é a ausência de contrapartida e só beneficia o setor financeiro nacional e internacional. Para operar, nós representamos o sistema da dívida como uma série de engrenagens, porque o modelo econômico é todo desenhado para promover esse privilégio do setor financeiro. Um arcabouço legal é aprovado para dar suporte, como esses projetos que estão em andamento aqui no Congresso Nacional, para dar suporte a esse esquema financeiro que nós estamos denunciando, por uma classe política, em grande parte, financiada pelo poder econômico. Haja vista quantos parlamentares, quantos senadores, quantos deputados estão aqui hoje. A maioria não está, porque a maioria é financiada pelo poder financeiro, que usufrui disso aí. E a grande mídia faz esse papel, não apresenta a verdade para a população, apresenta só informações de interesse do mercado financeiro, e quem está na cabeça de tudo isso são os organismos internacionais, FMI, Banco Mundial. O resultado é uma dominação financeira enorme. Aqui no Brasil, nós estamos enfrentando uma das piores crises econômicas da nossa história. E essa crise foi fabricada. Essa crise foi fabricada pela política monetária aplicada pelo Banco Central. Nós não tivemos nenhuma peste, nenhuma quebra de safra, nenhuma praga, nenhum problema. Essa crise foi fabricada pela política monetária. Só em 2015, para resumir, os juros em média de 14% sobre um estoque de dívida interna de 4 trilhões. Em um ano, 560 bilhões de juros. Os prejuízos com swap cambial ilegal, segundo representação de auditor brilhante do TCU, 90 bilhões de prejuízo em um ano. Emissão excessiva de títulos, pisaram no acelerador, emitiram além da conta 480 bilhões para fazer colchão de liquidez, para dar segurança aos credores. E aí? Remuneraram sobra de caixa de 1 trilhão nas operações chamadas compromissadas, feitas pelo Banco Central. Tudo isso fez a dívida explodir em 2015. Um aumento de 732 bilhões de reais em 11 meses. Desses 732, 9,6 foram para investimentos. Então, o que é que provocou a crise atual?
tem ali um link para um artigo. Quem quiser pegar essa apresentação, ela está disponível. Nosso trabalho não tem direito autoral, podem usar à vontade. No mesmo ano, enquanto o país enterrou, enquanto nós chegamos a 14 milhões de desempregados, 64 milhões de desocupados fora do mercado de trabalho, na informalidade ou julgados nas ruas, no campo e na cidade. Enquanto isso, o lucro dos bancos em 2015 bateu recorde, subiu 20%, foi 96 bilhões e teria sido o triplo, porque eles registraram uma provisão de 187 bilhões de reais. Então, estamos aqui diante de um escândalo. Se voltarmos um pouquinho em alguns meses de 2014, anunciado pela Globo, prejuízo com swap cambial em 12 meses, de setembro de 2014 a setembro de 2015, 120 bilhões em um ano. Lembrem, está ali o número do processo do TCU, TC 012-015-2003, ilegal. Provocou prejuízo de 120 bilhões. O que aconteceu com esse prejuízo? Foi transferido para o Tesouro e virou dívida pública, que todos nós estamos pagando. E agora o pacote de privatização... E aí, depois que gera a dívida, ela tem que ser paga. E aí vem as contrarreformas, vem as privatizações, vem todo o sacrifício social, porque depois de gerada, a dívida é prioridade e tem que ser paga. Agora o Temer acabou de apresentar um pacote para privatizações que inclui a Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica do planeta, inclui a Casa da Moeda. Já aprovaram, senador, a Lei 13.416, que autoriza imprimir o real no exterior. Uma lei inconstitucional. E agora querem privatizar a Casa da Moeda. E mais 57 empresas. Todo esse pacote, 44 bilhões. O que vai adiantar? Se só de prejuízo de swap já tem lá 120, já tem lá mais de 4 trilhões e 800 de dívida interna. O que vai adiantar privatizar e entregar esses 44? É um sistema insano. Nós temos que parar para pensar nisso, nós temos que reivindicar a completa auditoria, porque essa crise fabricada, está justificando todo esse pacote de medidas. A emenda absurda à Constituição, a emenda 95, que vai congelar por 20 anos todas as despesas primárias, vai amarrar o país. A emenda 93, que aumentou a DRU para 30%, e depois vem a infâmia do governo falar em déficit. A 159, a reforma da Previdência, contra-reforma, que, aliás, eu peço uma salva de palmas ao senador Paulo Paim, que presidiu a CPI, tá? E a CPI desmontou o argumento de déficit falacioso, mentiroso. Parabéns, senador Paulo Paim. Muito grata em nome de todos os brasileiros e brasileiras, porque essa PEC não vai ser aprovada. Aprovaram a Lei 13.416, que autoriza a impressão da nossa moeda no exterior, um desrespeito enorme à nossa Constituição, que diz que é prerrogativa exclusiva do Banco Central imprimir a nossa moeda. Isso é um ataque à nossa soberania. Reforma administrativa, privatizações e novos esquemas fraudulentos, tudo isso nesse ambiente de crise fabricada. Então, esses novos projetos que estão aqui, o 204, 2016, que está aqui no Senado, o 3337, 2015 e o 181, 2015, que estão na Câmara, eles tratam de um modelo de securitização de créditos. O modelo que está entrando no Brasil, ele gera dívida pública de forma disfarçada, escondida, e faz pagamento disfarçado também. Como? Sequestra recursos ainda na rede arrecadadora. Nós investigamos em apoio à CPI da PBH Ativos S.A., nós tivemos acesso a mais de 5.000 páginas de documentos, de contratos. Enfrentamos tudo aquilo. Enfrentamos lançamentos contábeis que nos foram entregues em foto. Não dava para fazer trabalho algum com os números. Não era nem PDF, nem Excel, era foto, para impedir
a apuração, mas mesmo assim nós conseguimos. Como é que está operando isso? Os contribuintes pagam na rede bancária, daqueles créditos que são cedidos, cujo fluxo de arrecadação é cedido, o dinheiro cai no banco. Depois que ele cai no banco, em vez dele ir direto para a conta do Tesouro Municipal, vou dar o exemplo do caso de Belo Horizonte, mas o caso de São Paulo com a CPSEC é idêntico, da MGI em Minas Gerais é idêntico, e várias outras. Então, vamos lá. O município de Belo Horizonte cede o fluxo da arrecadação de um volume de créditos. Esses contribuintes pagam na rede bancária. Em vez daquele dinheiro que cai no banco ir direto para o caixa do Tesouro Municipal, esse dinheiro é desviado para algumas contas vinculadas, criadas, para operar esse esquema financeiro. E dessas contas vinculadas, uma parte vai para o município, só uma parte. A outra parte é desviada para o debenturista, para um banco que compra os papéis emitidos por essa empresa. Então, esse desvio de arrecadação, ele burla toda a legislação de finanças do país, senador Paim, deputados e senadores presentes. Toda a legislação de finanças do país, ela está estruturada com base no orçamento. Caso contrário, nós teríamos Caixa 2, não é mesmo, Alessandro? Toda a estrutura é baseada no princípio da unicidade orçamentária. Todas as receitas têm que chegar ao orçamento. E toda a distribuição sai do orçamento. Essa burla que desvia recursos ainda durante o seu trajeto pela rede bancária está possibilitando pagamentos por fora do orçamento. Transferências que vão direto, no caso de Belo Horizonte, para o Banco BTG Pactual. Um banco que está muito mal na fita. O seu ex-presidente, André Esteves, já esteve, inclusive, preso na cadeia. Tá? Aqui nós temos um vídeo que depois, ao final, depois que ouvirmos todos, se tiver tempo, eu vou pedir para passar um vídeo de apenas 8 minutos que faz uma animação. A propaganda enganosa é a solução para acelerar a arrecadação da dívida ativa. Mentira! A dívida ativa problemática não entra nesse negócio. Os créditos cedidos são somente os créditos ótimos, com arrecadação líquida e certa. Aqueles pagamentos que o contribuinte tem certeza, que o Estado tem certeza que o contribuinte vai pagar. E se não pagar, o Estado vai ter que repor outro crédito ou indenizar a empresa. Então, tem garantia absoluta, tá? E comprometimento, tá? Que mecanismo é esse? Um documento oficial da Prefeitura de Belo Horizonte, está ali a foto. Olha só a primeira frase desse ofício. Por se tratar de operação envolvendo a montagem de engenharia financeira bastante complexa e de natureza peculiar, olha isso. Não é uma militante que está dizendo que é uma engenharia financeira. É o próprio órgão oficial reconhecendo que se trata de uma engenharia financeira. O que essa engenharia financeira possibilitou? Nossa investigação, nós entregamos um relatório de auditoria cidadã, sexta-feira passada, oficialmente, à Câmara Municipal, foi entregue presencialmente ontem, não é? Porque na sexta-feira já foi enviado e ontem oficialmente. O que o nosso relatório evidenciou e comprovou? Comprovou, não é opinião, não, é prova. Com base nos contratos e com base na contabilidade. Comprovou, primeiro, a operação com debêntures realizadas pela PBH Ativos S.A. envolvem, ao mesmo tempo, realização de uma operação de crédito disfarçada, onerosa, sem autorização legal. Segundo, desvio do fluxo de arrecadação de créditos pagos por contribuintes durante seu percurso na rede bancária. E terceiro,
cessão fiduciária dos créditos públicos. Qual é a definição de cessão fiduciária, gente? Entrega para valer. Entrega. Está entregando o direito de se apoderar daquela arrecadação do crédito, tá? Essa parte da arrecadação nem alcançará o orçamento público, será sequestrada antes. O que o nosso relatório evidenciou? Em pouco mais de 3 anos de funcionamento, essa perversa engenharia financeira possibilitou, inicialmente, a realização de uma operação de crédito disfarçada. Então, de cara, o município recebe 200 milhões. E aí vem toda a propaganda de que essa empresa está trazendo recursos para o município. Mas é uma operação disfarçada, não autorizada. Ok, o município recebe 200 milhões. E qual é a perda? Em apenas 3 anos, a perda é de 70 milhões. E do volume arrecadado, faltou o número ali, do volume arrecadado de 531 milhões, quase 50% é desviado para a BTG Pactual. Os números estão aqui nesse quadro, ó. Vamos lá. O valor recebido, tudo que entrou na PBH Ativos, a PBH Ativos é apenas um veículo. Um veículo, como era o veículo lá na Grécia. Nós descobrimos, durante a auditoria da Grécia, a EFSF, localizada em Luxemburgo. Creio que nossos amigos europeus irão mencionar essa questão. A EFSF também era meramente um veículo. O que esse veículo faz? Recebe os valores arrecadados de contribuintes, que no caso aqui foram 531 milhões, e recebe o valor referente à venda das debêntures promovidas pela empresa, que no caso aqui a venda foi de 231. Disso aí, o que ela faz com esse recurso? O que vai para o município, aqueles 531 pagos pelo contribuinte, só 262 chegam no município. 262, porque os outros 200 que estão ali para dar 462... são a parcela da operação de crédito disfarçada. Então, todo esse emaranhado, essa engenharia complicada, ela está promovendo uma sangria de recursos. Olha quanto foi para o BTG Pactual. Ele fez um investimento de 230, recebe o maior juro do mundo, recebe 11% mais IPCA, e já recebeu em 3 anos 259, e a operação é de 7 anos. É um escândalo. Em gráfico, a figura é essa aí, ó. O que a PBH Ativos recebeu de contribuintes foi 531. O que recebeu da venda das debêntures foi 231. Desses 763, 462 foram para o município e 259 para o BTG Pactual, para o banco. A própria PBH ficou com 39, ficou com menos de 2%. Tá? Deu para entender, gente? Ela é um mero veículo e quem está se beneficiando disso é o BTG Pactual. Aqui um demonstrativo melhor do dinheiro arrecadado de contribuintes. Como acontece o desvio? O dinheiro cai nas contas vinculadas. E dessas contas vinculadas, de 531, só 262 chega no caixa do município. 259 vai para o BTG. Assim você tem mais 5. Tá, já vou encerrar. Quando toca, para todos saberem, quando toca mais 5. Quando toca mais 5, ok. Olha só esse desvio, principalmente vereador Gilson Reis. Além desse desvio, uma perda comprovada de 70 milhões no período. Isso é gravíssimo. As irregularidades são flagrantes. Criação de empresa estatal que não atende ao artigo 173 da Constituição, que diz que toda empresa estatal, para ser criada, tem que atender interesse público ou segurança nacional. Qual o interesse público dessa engenharia financeira? Não tem nada a ver. Desrespeito à lei de licitações, porque para escolher o Banco BTG Pactual foi usada a modalidade de pregão presencial, que só pode ser usada para bens comuns, não pode ser usada para debêntures. Desvio e sequestro de arrecadação durante o percurso da rede bancária, isso ofende
todas as leis de finanças do país, desde a Constituição, o Código Tributário Nacional, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 4.320. A CVM não observou a Lei 6.385 de 76, a Lei do Mercado de Capitais, que diz que nenhuma emissão pública será emitida sem registro na CVM. A lei, senador, não deixa margem para dúvida, ela diz nenhuma. Sabe o que a CVM fez? Editou uma instrução própria e se autoeximiu de registrar um tipo de debênture que é distribuída com esforços restritos. E o que é debênture com esforços restritos? É aquela que nenhum de nós vai ficar sabendo que ela está sendo vendida, que ela está sendo ofertada. Nenhum de nós vai poder comprar. Só aqueles investidores qualificados que fazem operações de muitos milhões e que já estão registrados. Quer dizer, só a panelinha do mercado financeiro tem acesso a essas debêntures que a própria CVM se autoeximiu de registrar. Pareceres jurídicos sem a devida fundamentação legal. Um escândalo, um parecer jurídico que não cita uma norma que respalde aquela opinião, produzidos, no caso de Belo Horizonte, por uma assessora contratada, sem concurso público. Em seguida, ela assumiu o cargo de assessora jurídica da empresa PBH Ativos, e durante um período houve acúmulo de funções no município e na empresa. E aí, quando viram isso, fizeram uma portaria para retificar a data de exoneração dela, para retroagir a data de exoneração dela, para não coincidir. Nós temos aí um comprometimento do município com garantias de 880 milhões de reais, mais IPCA, mais juros. Uma perda comprovada, já falei, de 70 milhões e mais a perda de controle da arrecadação. Porque à medida que o município faz a cessão fiduciária, pronto, entregou a arrecadação e não vai poder ter acesso a essas contas vinculadas. Olha, eu não tenho adjetivos para qualificar isso. Como eu estou aqui representando a militância, representando o movimento social, o adjetivo que eu coloco para isso é uma verdadeira lambança. Uma verdadeira lambança, que desobedece a todas as normas, cria uma capa complicada, tudo ilegal, tudo ilegítimo, provocando um rombo nas contas públicas. Tudo isso é ilegal, vou ter que saltar para respeitar o tempo. O Ministério Público já disse que é ilegal, já disse que trata-se de um desenho dessa empresa pública. Arrumaram um subterfúgio ilegal, com aparência de legal. Isso foi dito pelo próprio Ministério Público de Contas. Mas o senhor Meirelles, banqueiro que ocupa o Ministério da Fazenda, quer aprovar. E, aliás, o nome dele surgiu nessa nova Paradise Papers, tá? Duas empresas, duas offshore. O nome dele está lá na Paradise Paper. Ele quer criar essa empresa em âmbito federal, mas o Ministério Público já disse que é ilegal. E aqui no Congresso Nacional, projetos de lei cifrados porque quem lê o projeto de lei não tem ideia do que está por trás deles. Nós, da Auditoria Cidadã, já visitamos 100% dos gabinetes desse Senado. Visitamos todos os gabinetes. Entregamos 2 versões de folhetos. Provocamos várias audiências públicas, inclusive uma que a ex-presidente do Parlamento grego, deputada Zoe Constantopoulou, nos deu a honra da sua presença ano passado. E o projeto chegou a ser derrotado em plenário dia 13 de dezembro, logo após a vinda da Zoe ao Brasil, mas ressuscitou na CAI. E o relator é o senador Romero Jucá. E dizem que projeto que ele relata, senador, é projeto aprovado. Nós não aceitamos isso. Esse Senado não pode aprovar, não pode legalizar esse escândalo, essa lambança dessas operações.
E a Câmara também. Temos aqui o deputado Edmilson Rodrigues, que nos honra, que nos representa, em meio a mais de uma centena de deputados denunciados em investigações. O senhor, deputado Edmilson Rodrigues, nos honra e nos representa. O senhor leve o nosso discurso de que nós não aceitamos que o PLP 181 e o PL 3337, que são também cifrados, mascarados, venham a ser aprovados na Câmara. Tudo isso que nós estamos tratando aqui não teria a menor importância se não tivesse impacto social. Tudo isso que nós estamos tratando aqui provoca isso aí. O Brasil, nona economia mundial, um dos países mais ricos do planeta em todos os sentidos, tem a pior distribuição de renda do mundo, 79º IDH do mundo, penúltimo no ranking da educação. Um país que tem nióbio, petróleo, água potável, 55 minerais, todas as matrizes energéticas em abundância, território, área agricultável, água, clima favorável, temos simplesmente tudo neste país. Tem que ser muito mal intencionado, muito incompetente para julgar o país nessa crise, nessa escassez. O país da abundância vive na escassez. Mais da metade da população na pobreza, na miséria, desempregada, vivendo como escravos. Basta! Já tivemos 500 anos dessa forma. Agora nós queremos outros 500, senador. Esse é o nosso gráfico do orçamento, que anualmente destina quase a metade para essa dívida que nunca foi auditada, apesar de estar previsto na Constituição. E faço aqui uma homenagem ao deputado Zanetti, ao deputado Paulo Ramos, que estiveram presentes, autor da emenda e presentes na aprovação, e senador Paulo Paim também presentes naquela Constituição. O Zanetti foi o... A Zanetti é o autor. Palmas para o Zanetti, gente, que está vivo. Né? Está presente aqui, está viva a luta por uma auditoria que até hoje não aconteceu. Tá? Nós temos que conhecer essa realidade, senão a gente vai passar batido, não é mesmo? E deixo aí, por fim, essa foto. No seminário de amanhã, nós teremos um seminário manhã, tarde e noite no Conselho Federal de Contabilidade. A entrada é gratuita. Nós pedimos 1 quilo de alimentos. E depois nós vamos fazer um ato público, e levar esses alimentos lá, no lixão de Brasília. A apenas 15 quilômetros aqui do Palácio do Planalto, centenas de brasileiros e brasileiras, inclusive jovens e idosos, catam lixo de Brasília para viver. Num país que tem nióbio, que tem petróleo, que tem 55 minerais e tudo aquilo. É isso que nos move. É para isso que lutamos. Então, esse projeto vai aprofundar isso aí. Vamos ter centenas, não, vamos ter milhões nos lixões, se esse projeto vier aprovado. Porque esse projeto é como rato, roendo as finanças públicas, sendo implantado em cada ente federado. Muito pior do que a FSF lá na Europa, que foi uma empresa com garantia compartilhada. Aqui é uma em cada estado, uma em cada município, como ratos roendo as finanças públicas do país. Isso não poderá passar, senador, e temos confiança de que não passará. Muito grata, teremos uma grande audiência. Muito grata.